A situação de Gonzalo Plata no Flamengo ganhou um novo capítulo, e dessa vez com declaração direta do presidente. Mas calma, porque o que foi dito publicamente não bate totalmente com o que está acontecendo nos bastidores. E isso muda completamente a leitura da história. Nos últimos dias, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, resolveu se posicionar sobre o futuro de Gonzalo Plata. A fala foi clara: o Flamengo não tem intenção de vender o jogador neste momento. Uma tentativa de esfriar o assunto. Só que, quando a gente olha o contexto completo, fica difícil acreditar que a situação está sob controle, porque o clima envolvendo Plata não começou agora. Na verdade, ele vem se desgastando aos poucos. Primeiro, o atacante foi cortado de uma partida importante. Depois, recebeu críticas públicas do técnico Leonardo Jardim. E não foi uma crítica leve. Jardim falou abertamente sobre dificuldade de integração, falta de intensidade e exigiu mais comprometimento. Quando um treinador fala isso publicamente, é porque internamente o problema já é maior. E como se não bastasse, veio o episódio fora de campo. Torcedores perceberam que Plata simplesmente parou de seguir o Flamengo nas redes sociais e arquivou fotos com a camisa do clube. Isso, no futebol atual, não é coincidência. É sinal de desgaste, é sinal de afastamento. E muitas vezes é o começo de uma saída. Agora vamos olhar o lado financeiro, porque ele pesa muito nessa história. Hoje, Gonzalo Plata está avaliado em cerca de 8 milhões de euros, algo próximo de 48 milhões de reais. Mas o Flamengo já investiu mais do que isso nele. A contratação aconteceu em etapas. Primeiro, o clube comprou 50% dos direitos por cerca de 3,8 milhões de euros. Depois, ao bater metas, teve que pagar mais 3,9 milhões de dólares ao Al Sadd. No total, o investimento gira na casa dos 52 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo não pode simplesmente abrir mão desse jogador sem retorno. E aí entra o grande problema. O retorno técnico, até agora, foi abaixo do esperado. Plata tem qualidade, isso é fato. Ele é rápido, tem drible curto, consegue quebrar linhas e pode jogar tanto aberto quanto por dentro. No papel, ele é exatamente o tipo de jogador que o Flamengo precisa. Mas futebol não é só talento. Com o Leonardo Jardim, a exigência é outra. O treinador cobra intensidade, disciplina, regularidade. E segundo informações de bastidores, o desempenho do Plata nos treinos não vem convencendo. Falta consistência, falta entrega no dia a dia. E no modelo do Jardim, isso praticamente elimina o jogador. Os números também não ajudam. Em 2026, Plata tem apenas 1 gol em 10 partidas. Muito pouco para quem precisava se firmar. E com a concorrência forte no elenco, cada oportunidade perdida pesa ainda mais. Agora vem a parte mais interessante dessa história. Existe uma contradição clara dentro do Flamengo. De um lado, o presidente diz que não quer vender. Do outro, o departamento de futebol já considera essa possibilidade, desde que chegue uma reposição. Ou seja, oficialmente ele fica, internamente ele pode sair. Isso não é estabilidade, isso é um cenário de transição. E o mercado já percebeu isso. O Al Duhail, do Catar, fez uma sondagem pelo jogador. E aqui tem um detalhe importante. Plata já jogou no Catar, pelo Al Sadd, então ele conhece o ambiente, a liga, e isso facilita muito uma negociação. Mas o Flamengo não quer vender agora por qualquer valor. Existe uma estratégia por trás disso. A ideia é esperar e valorizar o jogador, principalmente pensando na seleção do Equador. Se Plata tiver boas atuações internacionais, o preço dele pode subir. E aí sim o Flamengo conseguiria recuperar o investimento ou até lucrar. Só que esse plano tem um risco enorme. Para se valorizar, ele precisa jogar bem. E hoje ele mal tem espaço no time. Ou seja, o Flamengo depende de uma valorização que depende de desempenho, que depende de oportunidades, que hoje não existem. É um ciclo travado. E para piorar, o fator comportamental entrou na equação. Nos bastidores já existe incômodo com atitudes do jogador. E quando isso acontece, não é só questão técnica.
passa a ser também uma decisão de grupo, de ambiente, de vestiário. Hoje o cenário é bem claro. Plata ainda faz parte do elenco, mas não vive um momento de confiança nem com a comissão, nem com parte da diretoria. O próximo jogo contra o RB Bragantino pode até dar alguma pista, mas a verdade é que o futuro de Plata no Flamengo depende muito mais de uma mudança de postura do que de talento, porque talento ele já provou que tem. O que falta agora é convencer, e no Flamengo, quando a confiança some, a recuperação costuma ser difícil. Agora eu quero saber de você. Vale a pena insistir no Plata esperando essa virada? Ou o Flamengo deveria vender enquanto ainda tem mercado? Comenta aqui embaixo. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai direto ao ponto, sem enrolação.